Bom dia. Vamos ficar em pé, abrir nossas Bíblias para o Salmo 100. Servir ao Senhor com alegria. Vamos lá. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez, dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Li na versão atualizada. Agora talvez seja um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. É só a linguagem que muda um pouco, né? Nosso Pai, nós queremos aproveitar esse dia. Cristo está ao teu lado. O nosso advogado está aí ao lado do Pai. Não precisamos de outro nome. Não precisamos de Maria, nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Antônio, ninguém mais. Só temos o Senhor e Ele é maravilhoso. Glorioso, vencedor, venceu na cruz, venceu no sepulcro. E é o nosso Senhor que nos inspira confiança, com quem nós aprendemos. Então queremos celebrar este nome glorioso, nesta manhã, aprendendo deste salmo aqui. Em nome dele, amém. Podeis assentar. Eu amo muito esse salmo, irmãos. Só o primeiro versículo apresenta 3 ordens dadas aos homens. Vocês estão vendo? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Versículo 2, servir ao Senhor. Versículo 3, sabei que o Senhor é Deus. 3 versículos, eu falei um só. Vamos lá. Celebrai, servi e apresentai-vos a Ele também. Ok? Então, irmãos, outra coisa que destaca nesse salmo é o fato de que todas as terras. Eu amo este salmo porque, irmãos, sabe o que acontece? Você está aqui na lei, não está? Na lei, Israel era tremendamente nacionalista. É como, vamos dizer, o estado de São Paulo, a nosso estado. Só nós somos de Deus. O povo judeu era assim. Achava que só Israel pertencia a Deus. As outras nações não. Você lembra que Paulo foi perseguido? Quando Paulo falou que o Senhor tinha chamado ele, não só para a salvação, mas para pregar o evangelho aos gentios. Só estas palavras dele foi suficiente para o povo querer acabar, matar Saulo ali, se não fossem os cuidados de Deus por ele, né? Mas, irmãos, o Salmo 100 passa por cima dessa divisa de Israel e se torna um salmo profético. Você sabe o que é profético? É quando você está vendo o salmo, sai daquele vínculo com Israel e passa para as outras nações. Torna-se um salmo profético. Por quê? Porque, queridos irmãos, qual foi a promessa de Deus para Abraão? Ele até mudou, acrescentou uma letra a mais, porque era Abrão, pai de nações. Quando ele acrescentou uma letrinha a mais, pai de muitas nações. Aí você vê como o salmo é belo. Aí passou de Israel para o Brasil, para a Argentina, para a Espanha, para a Itália, para a Alemanha, para os Estados Unidos, todas as nações, para dizer que Deus tem eleitos no mundo inteiro. Não é só Israel. E vocês podem lembrar, irmãos, a Bíblia é um livro sensacional. Porque vocês veem a inspiração como lida ali.
Lembra quando Jesus falou, capítulo 10, ele estava falando para os orgulhosos judeus, os judeus que queriam pegá-lo para matá-lo. Ele falou, eu tenho ovelhas, não só desse aprisco Israel, mas de outros apriscos também. Elas serão chamadas e se colocarão num só aprisco, num só curral, e terei então um rebanho e um pastor. É isso, a sensação da Bíblia é essa. Ah? Então alguns falam sobre a volta de Cristo. Eu creio no arrebatamento, eu creio na grande tribulação, eu creio no milênio, mas, irmãos, para mim, quando a igreja for arrebatada, não tem mais salvação. Porque é um rebanho só. Cristo morreu pelo povo eleito. Cristo morreu pela igreja, por esse rebanho. Não houve outra vinda de Cristo para morrer por outro grupo. Não. Não houve. Então, queridos irmãos, deixa eu pôr aqui para não pensar que eu... Puxa, deixa eu colocar aqui, da ideia de mais velho, né? Ok. Veja, quando vocês abrem Apocalipse, capítulo 4 em diante, não tem mais trono de misericórdia. Tem trono de juízo. Então não tem mais a igreja aqui na terra para orar pelo povo, pregar o evangelho. Não. É juízo. Inclusive, a igreja será levada para o céu e de lá ela vai ser um instrumento de Deus para punir as nações. Paulo fala sobre isso. Não sabeis que vós julgareis até os anjos, falando para a igreja. Então, o Salmo 100 é para a igreja? É, no sentido prático, para a igreja. Vamos lá, irmãos. Outra coisa que vemos que o Salmo é o resultado da graça atuante de Deus na vida dos crentes. Por quê? Eu sou crente. Foi a lei? Não. A lei de Moisés só mostrou que eu era maldito. É o que a lei faz. A lei declarou Davi, você é maldito. E se eu tentasse aproximar-me dela, ela gritaria mais forte, maldito. A lei declararia que eu mereço cair no buraco de 7.000 quilômetros de profundidade, o inferno. Tá? A lei grita maldito. Por isso, irmãos, quanto é bom, quanto nos humilha ler o Velho Testamento. Porque o Velho Testamento, quando eu fico assombrado diante do fato de que eu estou perante um Deus que me deixa tremendo, ela me apresenta a cruz, ela me apresenta a graça bendita, que me mostra esta tão grande salvação. Eu quero pregar, irmãos, eu preparei a primeira parte, talvez domingo que vem, se Deus permitir. Eu pregarei na primeira parte. Eu vou pregar sobre a segunda parte. Servir ao Senhor com alegria. Olha, irmãos, é uma ordem dada aos crentes. Servir ao Senhor com alegria. Queridos irmãos, caso contrário, você não consegue servir a Deus, se não for com alegria. Mas eu tenho visto como o evangelho de hoje tem inspirado as pessoas a buscar forjar um ambiente de alegria. Na Bíblia, alegria não é circunstancial. Nós vivemos na base de emoção, irmão. Tá? Ontem nós estivemos na casa de um irmão lá em Extrema, em Minas Gerais. Ele gosta do ambiente onde tem gente. Ele quer encher a casa dele de pessoas. Ele faz festa, cozinha, faz tudo lá. Tinha várias pessoas lá, crentes, né? E aquele ambiente deixou ele muito alegre. E depois que passa aquele ambiente, será que a alegria continua? Eu creio que sim, porque ele é um homem crente, né? Mas eu estou dizendo para os irmãos, estou querendo dizer que a alegria para nós é circunstancial. Eu posso estar alegre hoje, amanhã estar lá no buraco da depressão. Triste, só,
ficando ali sozinho. Cadê? Será que há possibilidade de eu ser alegre? Sim, porque a Bíblia não espera que eu sinta alegria, ela dá ordem. Servir ao Senhor com alegria. Mas como é que pode me dar ordem? Você chega para a casa de alguém, triste, chorando, sozinho, e você vai fazê-lo alegre? Fica alegre. É? Tem pessoas que quando morre alguém parente, a pessoa está chorando, não chore. Tem que chorar mesmo, irmãos. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, tinha até aquelas chamadas carpideiras. O trabalho delas era chorar. Elas eram pagas para chorar. Carpideiras. Para fazer um ambiente de emoção. Mas no caso aqui não precisa de carpideira para isso, não. Tá? A Bíblia ordena. Ordenar o quê, irmãos? Vamos lá. A Bíblia está ordenando o quê? Você não disse que é crente? O justo viverá de emoção? Não. O justo viverá da fé. Você pode crer nisso? O justo viverá da fé. Então, até ontem, eu estava falando lá na casa do irmão Luiz, para o grupo, ele me deu a oportunidade de falar. Eu abri o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Está vendo o que a fé faz? A fé faz com que Davi, no caso eu estou triste, acabrunhado. Bendize, Davi. Falando eu com a alma. Por que você está assim? Bendize ao Senhor. E queridos irmãos, isso aqui é tão maravilhoso. Porque eu vou mostrar para os irmãos, o homem no pecado não consegue fazer isso. Ele tem provado que o seu coração é cheio de ódio contra o Deus da Bíblia. Como é que ele pode? O homem no pecado, ele ama o pecado. A alegria dele é o pecado. Ele tem prazer no pecado. Ele gosta de estar na farra. Ele gosta daquilo que ele vê, que ele sente, que impulsiona em suas paixões. Ele gosta de estar entre os amigos, entre os parentes. Isso é a alegria deles. Eu tenho uma irmã, a mais velha irmã da nossa família. Ela está cega. Cega. Ela nunca se converteu. Nunca. Sabe qual é a alegria dela agora? Ela, quando as minhas irmãs falam um pouco de Jesus, ela silencia. Mas é o que ela quer ouvir. Ela ouvir do tempo que ela era infante, que ela era nova, lembrar de meu pai, de minha mãe, da casa, da vida que ela teve antigamente. Isso que faz dela alegre. Ela não tem Cristo. Porque ela vive daquilo que ela experimentou na vida. Está vendo como a emoção do incrédulo é circunstancial? Outro detalhe aqui, irmãos. A lei tem provado que nada pode fazer pelo homem para servir ao Senhor com alegria. Você pode estar numa igreja, tem pastores que são líderes. E a liderança deles impulsiona os povos a fazer alguma coisa. Vamos lá, todo mundo. Eles são levados pelo impulso de uma liderança. E aí contagia toda a igreja. No ano 1978, eu estava terminando o meu curso lá no Maranata, no Instituto Bíblico, lá no Paraná, quando, em dezembro, já no final do meu curso, aquele homem lá nos Estados Unidos levou mais de 1.000 pessoas para as Guianas francesas. Um líder carismático. E o povo foi. E ele fez daquele carisma, chamado de carisma espiritual, ele levou todo mundo a tomar veneno e todos morreram. Foi terrível, notificou no mundo inteiro naquele tempo. Olha que a capacidade de alguém, irmãos, fazer de um ambiente, todo mundo trabalhando,
todo mundo alegre por causa do entusiasmo que um líder faz. Claro que um homem de Deus, um homem espiritual, ele vai entusiasmar o povo a servir ao Senhor com alegria. Mas, irmãos, é tão perigoso. A nossa natureza é incrivelmente ligada à idolatria. Nós temos um meio fabuloso em nós lá dentro, de pegar alguém e tornar aquela pessoa nosso ídolo. É perigoso, porque nós não estamos servindo ao Senhor com alegria. Tá? Então, queridos irmãos, nada do mundo, nem a minha igreja, nada, nem um pastor pode levar você a servir ao Senhor com alegria. Sabe quem faz isso? A graça de Deus opera. A vontade de Deus no homem. E eu dou louvores ao meu Senhor por isto. Lembra que ele fala em Filipenses? É ele que opera em nós tanto querer como fazer. Está vendo, irmãos? Veja como a graça opera. Ela não força a gente. Ela inspira a vida. Os irmãos, eu acho que os irmãos não entenderam. A graça não faz a gente autômato. Não faz da gente robôs. A graça opera a vida. E onde há vida, há alegria. Os irmãos lembram quando aquelas mulheres foram lá no sepulcro? Foram todas tristes. Foram para... Gente, saudaram o defunto. Levaram perfume, levaram todo tipo de arômata, levaram tudo. Elas foram tristes, mas voltaram alegres. Quando o anjo, eu não sei se foi Moisés e Elias que saiu da boca de um deles. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Está vendo? Queridos irmãos, olha a inspiração que a graça faz. Então eu posso estar na minha casa. Não estou na igreja. Eu estou lá sozinho. Mas o que a graça faz? Servir ao Senhor com alegria. Então, inspira alegria. É tão difícil isso, irmãos. Porque não tem explicação. Não tem faculdade. Não tem escola. Não tem organização mundana. Não tem palavras que possam operar isso em alguém. Eu citei para os irmãos daquela senhora velhinha, não tinha tomado café, não tinha almoçado, estava doente. E um missionário passou, eu ouvi ela cantando. Ninguém me vê, ninguém sabe da minha aflição. Ninguém, mas o Senhor sabe. Glória ao Senhor. Isso é servir ao Senhor com alegria. Impressionante, irmãos, como a fé ela supera a mediocridade da vida natural da gente. Nós estamos na vida natural aqui, vendo o que está acontecendo, sofrendo as consequências, morreu alguém, perdi alguém, eu estou sozinho, ou estou sem dinheiro, sem recurso nenhum. A fé supera. É impressionante o que a Bíblia diz, porque a fé, ela passa por cima, ela sobrevoa as situações adversas da vida e opera ali. Por exemplo, irmãos, eu posso amar alguém que eu não gosto daquela pessoa? Pode. Porque a Bíblia ordena amar. Ela não diz, olha, sinta amor. Ela ordena eu amar. Então, eu posso fazer isso com alguém que eu não amo? Sim. Por isso que a Bíblia diz, se alguém tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoar as brasas vivas sobre a cabeça. A pessoa vai impressionar. Então está aqui, servir ao Senhor. Não está dizendo meramente chega na igreja. Lá na sua casa. Quando Jó caiu prostrado no chão, irmãos.
era a incredulidade rasgaria tudo, e eu ouviria a voz terrível da mulher dele dizendo: olha, amaldiçoa teu Deus e morre. Não é? Mas ali estava uma voz de adoração. Isso que é adoração, irmãos. O Senhor deu. Ele me deu filhos, Ele me deu bens, Ele tomou tudo. Glória ao Senhor. Está vendo, irmãos? Servir ao Senhor com alegria. Vamos adiante aqui. Os crentes de Tessalônica, eu já falei isso para os irmãos, vale a pena repetir. Quando vocês abrem o primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses, quando Paulo começou a pregar, pessoas começaram a se converter. E Paulo ficou tão impressionado que ele falou: vocês têm provado que vocês são os eleitos de Deus. Impressionante. Sabe o que aquele pessoal fez na conversão deles? Eles pegaram os ídolos deles, jogaram tudo fora. Queremos mais saber. Por que eles fizeram isso? Por dois motivos. Primeiro, que eles queriam servir ao Senhor. Olha aí, irmãos, a alegria no meio da tribulação. Paulo falou que aqueles irmãos estavam sofrendo tribulação, porque quando alguém se converte, ele logo é perseguido, irmãos, não tem jeito. A falsa conversão se lhe mantém no meio dos incrédulos, e você diz amém, 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 amém para todo mundo. Você vai dizendo amém para todas os cultos ecumênicos que tem, aperta a mão, isso é incredulidade. Mas quando a pessoa se converte, ela se posiciona na justiça de Cristo e ali começam as perseguições. Agora ele é crente, agora ele é isso. Está vendo, irmãos? O que a conversão faz? A conversão põe o homem perante o mundo como um adversário do mundo. E aí começa a chicotada, aí começa as línguas, aí começa as pedradas, irmãos. Está vendo? Veja, irmãos, os crentes de Tessalônica deixaram os ídolos para servir. Eles queriam estar juntos, queriam estar na igreja. Eles não tinham preguiça, não. Eles amavam o Senhor, eles amavam uns aos outros. Veja, irmãos, mas tem outro motivo, está no versículo 10 do capítulo 1 de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Eles esperavam a volta de Cristo. Eu falei, ele vai nos livrar da ira vindoura. Ele já nos livrou da ira vindoura, né? Eles tinham tanta certeza. Jesus nos livrou da ira vindoura. Então, quando eu morrer aqui, eu vou subir. Eu não vou descer. Quando Deus opera avivamento, os homens têm prazer em servir ao Senhor. Você quer ver alegria na igreja? É quando há avivamento. Você vê avivamento numa pessoa só, irmãos. A alegria da conversão. Jesus me salvou. Está vendo? Abandonou o pecado. Abandonou aquela vida infame de viver. Infame. Irmãos, nós temos que orar. Senhor, nos dá convertidos. Jovens que abandonam a fornicação. Abandonam mesmo. Aqueles que diziam que eram crentes, que estão vivendo no pecado ainda. Não se arrependeram das suas maldades. E chorem seus pecados. Chorem mesmo. Suas maldades. E voltem para o Senhor. Ele é maravilhoso, irmãos. A alegria vem quando conhece o Senhor. Vamos lá. É óbvio que aquele que é o meu Deus é quem eu vou servir. Nós não temos nenhuma ligação com os ídolos. Não vamos servir ao Senhor e Maria. Não vamos servir ao Senhor e aos homens. Não, nós servimos só a Ele. O hino do nosso cantor diz: aos grandes homens de Deus nós respeitamos, mas ao Senhor adoramos. Está vendo? Está vendo a diferença? Nós respeitamos grandes homens de Deus, mas ao Senhor nós adoramos. Só Ele. Segundo lugar, vou terminar com esse ponto aqui, irmãos. Nosso viver no pecado prova o quanto servimos ao pecado com alegria. Foi na queda
que nós demos as costas para Deus. Não quero saber do Senhor, sai da minha vida, né? Para escolher servir ao pecado e Satanás. O mundo mudou. O mundo moderno hoje, o mundo como é que chama? A nova ordem mundial. Esse é mundo diferente? Não, é o mesmo da queda. O homem de hoje é o mesmo Caim daquele tempo. Assassino, odiador de Deus. O homem de hoje é o mesmo que ordenou, crucifica, crucifica. Puxa seu filho, irmão, faz para si. Ordena disciplina para ele. Veja, irmãos, nosso estilo de vida outrora provava o quanto éramos escravos. Quem você era no pecado? Alegria, não estava nem aí com o culto a Deus. E se vinha numa igreja, pagava a sua parte ali no culto, voltava e a vida era a mesma, com os incrédulos, alegrando com os incrédulos, com a vida mundana deles. Isso não é cristianismo, irmãos. Tá? Então, nosso estilo era assim. Eu me lembro quando eu não era crente, eu ia para a igreja, fui criado numa igreja. Cantávamos junto com meus irmãos, com os irmãos da igreja, mas não era crente. Era vida no pecado. O Senhor me tirou de lá. Outro detalhe, irmãos, nosso modo de viver provava que até mesmo odiávamos o Senhor, não odiávamos nossos deuses, os ídolos, queríamos servir os ídolos, tendo em vista uma liberdade no pecado. Por que nós criamos ídolos? Criamos um Deus assim. Eu me lembro de um senhor que tinha aqui, ele não gostava das minhas mensagens. Ele diz, o Deus do pastor Davi não é o meu Deus. Porque ele queria viver do jeito que ele queria. Então você cria na mente um Deus fantasioso. E diz que esse é o seu Deus. E nem mesmo, irmãos, a tragédia do pecado e da morte mitigava a nossa disposição forte em devotar nossos corpos e alma para servir ao pecado. O homem no pecado não tem medo, irmãos. Mesmo que chegue à morte, ele quer servir ao pecado. Se no inferno é o lugar, a região do pecado e da morte, aí oficial, eles querem ir para lá. Eles têm prazer de se entregar, de santificar suas vidas para cair no inferno. Está vendo? Eles não querem. Então, se a graça não chamar, o homem não vem. Lembra que Jesus falou? Ninguém pode vir a mim, se o meu Pai que me enviou não o trouxer. Está vendo? Deus que pega um defunto e leva para Cristo. E a palavra trouxer ali, um verbo que no grego significa arrastar. Está vendo? Então, se o Senhor em compaixão não vier, os pecadores não vêm. Eles continuarão no sepulcro deles. Eles continuarão vivendo no pecado. Eles amam o dinheiro deles. Eles amam a paixão deles. Eles amam a vida que eles têm. Eles acordam para pecar. Eles se alimentam para pecar. Eles sentam para comer e levantam para divertir. É assim o homem no pecado. Nós não. Nós fomos tirados do pecado para servir ao pecado. Não. Para servir ao Senhor com alegria. Alegria, irmãos. Você vai sair daqui triste depois de ouvir a palavra? Depois de saber o que ele fez por você? Você não vai alegrar mais e levar essa alegria consigo para a sua casa? Seus vizinhos não podem saber disso? Seus filhos não podem saber da alegria do Senhor? Será que você não pode dizer, não, abster de todo mal para andar em santidade? Por causa do amor de Cristo? E podemos olhar ao nosso derredor para vermos o quanto os homens no pecado, eles se sentem bem, estão alegres aí. Terminou a correria, viagem para lá, para cá, passeio, visitar parente, ir para a beira-mar e divertir, comer à vontade. Quando volta, a solidão oprime e o pecado vem e a morte chega ali perto e eles
estão ali, querendo renovar o contrato, a aliança com o pecado e a morte, Isaías 58. Eles fazem aliança dizendo, amanhã eu vou viver mais. Fazem uma aliança com o pecado e com a morte e com o inferno, dizendo que vão viver mais. E não sabem que pode ser a próxima vítima. Servir ao Senhor com alegria. Cadê os irmãos? Cadê a igreja? Cadê a glória do nosso Deus? Vocês são dele ou não são? Vamos ficar em pé.